Então, só aproveitando o quadro que ficou da última aula, né? Então, na última aula, tinha feito o setor de quartos, e aí introduzimos o setor de quartos através, né, da simetria original, S12, 1, e depois já trabalhamos aquelas montanhas da simetria. Ou tinha que pegar bom, não vou usar hoje. não vai precisar. Porque não estou sabendo bem. Então tá. Eu comprar um novo microfone, é barato. Tá legal, então tá certo, tá legal. Então, mas tá saindo o som meu assim, né? Porque eu falo alto, né? Tá bom. Ou então, a gente já colocou aqui, né, as interações com as derivadas por variantes 1. Então aqui a gente já tem todas as interações dos quartos com o setor de gauge neutro, e a gente tinha colocado também, num quadro que eu já apaguei, a interação dos quartos com os bósons vetoriais carregados, W+, e W-. Então a interação as interações de gauge dos quartos estão aqui. Agora a gente tem que introduzir a massa dos quartos e a interação com o Higgs. Aí aqui a gente colocou justamente que as interações de gauge, normalmente, né, as interações de gauge, elas não misturam as famílias. Quem vai provocar a mistura das famílias agora vai ser o setor de Higgs, e depois do setor de Higgs, na hora de olhar as massas dos quartos, as massas dos quartos vão levar à necessidade de uma redefinição de quartos. E aí vão aparecer misturas de famílias também nas interações de gauge, como a gente falou na última aula, nas interações com as correntes carregadas. Então isso que ficou, né, mais ou menos estabelecido na aula passada. Então só estou fazendo a revisão finalzinho, né, as conclusões da aula 14. Agora então vamos colocar a interação com os quartos. Tiago, só uma perguntinha. A aula 14 que a gente gravou, ela ficou boa no alto-falante ou ainda ficou ruim também? Bueno, dá para entender o que você habla bem, mas o público não sabe nada. Ah, como assim? Ou seja, não sai do público. Não sai da... As perguntas do Dória não saíram. As outras pessoas que estão aí não saem nada. Entendi. Nem sequer da bomba que saiu. Entendi. Não, então, mas de qualquer maneira, na aula passada eu sempre repetia as perguntas do Dória, né? Aí, quer dizer, não saiu nada. Da pergunta dele. Nada, mas aí eu repetia a pergunta e respondia. Também você não sai nada. Não, né? É porque está longe do microfone, solamente pega quando está perto da pessoa. Entendi, só quando está do lado, não está certo. Mas a aula, vamos dizer assim, a aula saiu. Tá bom. Bom, então, vamos colocar agora o setor de Higgs, né? Então, nós tínhamos colocado o seguinte. Nós tínhamos organizado os quartos dessa forma, né? O dublete de quartos left, né? A gente tem um dublete de quartos left, eu coloquei aqui família I, né? Então a família I, dentro da família nós temos dois sabores, o sabor superior, que é o PI, e o sabor inferior, que é o NI. Então a gente já tinha estabelecido, o P pode ser o U, o C e o T de toque. E o D o N é o D de down, o strange, e o B de build. Né? Então aqui são as famílias. Tá? Então a gente já tinha estabelecido que os sabores, né, são a família mais a localização da família, se é o superior ou o inferior. Então nós temos 6 sabores de quartos, e esses 6 sabores estão divididos em 3 famílias. Bem, já tinha sido estabelecido. Bom, aí vamos lembrar do seguinte. O Higgs, nós vamos gerar a massa dos quartos. No caso dos leptons, nós tínhamos o neutrino e o lepton aqui. Mas o neutrino não recebia massa. E aí, de fato, a interação ficou muito simples. A gente colocou o que a gente chamava de lepton, left, colocava aqui o dublete de Higgs, e colocou aqui o lepton right. Então a coisa ficou perfeita da seguinte maneira. Aqui nós tínhamos o lepton, o neutrino do lepton na quiralidade left, o lepton na quiralidade left, aqui o dublete de Higgs já no gauge unitário, que ficava V mais H, e aqui o lepton na quiralidade right. Então, automaticamente, essa configuração nos dava o termo de Bia, que é a constante acoplamento de Yukawa daquele lepton. Então, essa configuração aqui nos dava imediatamente a massa
do lepton carregado. Entrava aqui o valor esperado no vácuo do Higgs, né? A configuração de vácuo do Higgs, o lepton left varrado e o lepton right. E é isso aqui que nós interpretamos, né? Associamos a massa do lepton. Então, perfeito. O que a gente tinha feito foi tudo imediato. Não há problema de mistura de famílias, as famílias não se misturam, nem pela interação do Higgs. Agora, nós vamos precisar fazer algo semelhante. Então, vamos colocar como se fosse assim, o quark da família aqui. Vou colocar assim, o quark na piralidade left, família I. Então, aqui vai. Vamos colocar aqui o dublete de Higgs. E aí, aqui o quark right. Só que, quando eu colocar, então vamos dizer, se eu quiser, vamos colocar aqui o quark right superior da família I. Vou colocar aqui o quark da família I. Então, quando nós aplicarmos essa configuração aqui, automaticamente nós não vamos gerar esse cara aqui. Se a gente colocar com essa configuração de Higgs, esse cara que está aqui embaixo, ele, se a gente colocar, por exemplo, vamos colocar aqui, se a gente colocar aqui, então, aqui nós vamos ter o quark superior, quer dizer, o P left parado, o N left parado. Estou colocando aqui a família aí. Aí aqui o Higgs, 0, e mais H. E aqui eu vou colocar, se eu colocar o P right aqui, não vai aparecer nada por right, por causa desse 0 aqui. Vai aparecer essa mistura do quark inferior, quer dizer, vamos dizer, o quark D e o quark U, que não é também o que eu quero. Então, nessa configuração, eu teria que colocar aqui o quark inferior, o quark D. Então, eu colocaria aqui quark D na família I, right. Então, isso aqui me daria massa. Pegaria esse valor esperado no vácuo, a constante de acoplamento, vamos dizer assim, de Yukawa, e aqui a massa do quark inferior, do quark D. Mas como eu vou dar massa para o quark superior, se aqui eu tenho o 0? Se eu colocar aqui o quark superior, quer dizer, o quark right, a gente viu que não dá. Então a gente tem que ter essa discussão. Então a questão que nós temos que ver é como o Higgs se coloca para gerar a massa dos quarks. Já que no caso dos leptons, a configuração normal do Higgs resolveu o problema. Ela dava massa para o lepton carregado, deixando o neutrino sem massa. Então não tinha problema nenhum. O neutrino fica fora da interação com o Higgs, ele não ganha massa, e o lepton carregado ganha massa. Aqui eu vou chamar a atenção para um aspecto importante, né, da teoria do grupo. Então, visto que, vamos dizer assim, o desafio que se coloca aqui, né, seria, quer dizer, botar assim, com a configuração do dublete de Higgs, né? Na forma Higgs, vamos colocar esse dublete, a gente colocou nessa forma, burguês unitário, né? Temos, né? O problema da geração, né? Temos o problema da massa, vamos colocar assim, né? Do quark superior. P, né, da família I, o quark superior da família. Então essa configuração, se a gente colocar assim,
o quarto, né, na realidade, o quarto da família I, vamos colocar assim, né, o quarto da família I, na quiralidade elétrica, está aqui. Coloco aqui o Higgs. E coloco aqui o quarto da família I inferior na quiralidade Y. Coloco aqui a constante de Yukawa, né, vai misturar aqui a constante de acoplamento de Yukawa aqui, vamos dizer, do N, vamos colocar só assim. Então isso aqui me daria a massa correta, me daria o valor esperado no vácuo, quer dizer, a constante de acoplamento de Yukawa do quark inferior, do quark D, tal, do quark estranho ou do quark Bildt, né? Aqui a configuração de vácuo do Higgs, e aí aqui apareceria o quark inferior, né? O quark N na família I, na quiralidade elétrica, e o quark N na família I na quiralidade Y. Mais claro, conjugado complexo. Então ele não teria problema de gerar a massa do quark inferior. Mas a gente está com problema da massa do quark superior. Então isso aí vai nos obrigar a buscar um mecanismo, né? Não um mecanismo, buscar uma compreensão de como eu posso, aproveitando o mesmo Higgs, né, colocar a massa do quark superior, do quark P. Nesse caso seria o quark U, o quark Charge e o quark Bloch. Então vamos lá. Aí a questão é uma questão de teoria de grupo. Um conceito simples da teoria de grupos vai resolver o problema para nós, que é o conceito de representação complexo conjugada. Então, vou fazer aqui um parênteses, né? Então vamos dizer assim, a resolução da questão, quer dizer, a resolução do problema, né? Da teoria de através do conceito de representação complexa, conjugado complexo inicial de representação conjugado complexo, uma representação. Essa é a ideia. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a gente tenha uma certa representação R. Então esse R está designando a representação de um certo grupo. E vamos dizer que nessa representação nós temos o seguinte elemento do grupo. Então, nessa representação, o elemento do grupo que pertence a essa representação seria exponencial de I. Vamos colocar aqui parâmetros geradores. A gente coloca dessa forma. E vamos supor que a gente esteja trabalhando com uma representação unitária, de tal maneira que G'H igual a G. Então, essa representação aqui é uma representação unitária. Tá? E, bom, como tirar o conjunto? Aí, quer dizer, nessa representação o que acontece? Nós temos os vetores dessa representação, eles vão se transformar nessa matriz aqui. Né? Isso aqui são geradores, a matriz de transformação dos vetores V pertencentes, né, a essa dada representação. Se nós agora introduzirmos a representação complexo conjugada, não é a representação hermitiano conjugada, não. É a representação complexo conjugada. Conjugada complexa. Ou seja, eu vou tirar o conjugado complexo dessa transformação. Então, o vetor transformado vai ficar exponencial de menos I. Os parâmetros são reais e as matrizes aqui vão ser
todas complexos conjugadas. E aqui, vou ver. Então, aqui eu não tirei o conjugado hermitiano, eu tirei o conjugado complexo. Mas lembrando aqui da relação de hermiticidade dos geradores com geradores hermitianos, né, nós temos essa seguinte propriedade. O gerador conjugado complexo transposto é igual ao próprio gerador. Então, tirando o transposto dessa relação aqui, nós chegamos a esse resultado aqui. Conjugado complexo é igual ao transposto. Então, para uma matriz hermitiana, né, uma matriz quando ela é hermitiana, o seu conjugado complexo é o seu transposto. Então, o que a gente pode vir aqui é substituir, né? Então, vamos voltando aqui, nós estamos agora na representação conjugada com... outra coisa, nessa representação aqui, vamos dizer, na representação R ainda, vamos só aqui acrescentar, nós temos GA, GB, e aí aqui, FABC, GC. Então, temos aí a relação de comutação da álgebra de Lie desse grupo, nessa representação onde os geradores são dados por essas matrizes. Tá? Vamos agora, então, estamos trabalhando na representação conjugada complexa. Então, vamos lá, representação conjugada complexa. Então, os elementos do grupo vão passar a ser exponencial de I. Aí, agora, esse GA transposto, ele acaba sendo, o GA conjugado complexo, é o GA transposto. E aí eu posso trazer esse sinal para cá. Então, eu posso escrever essa representação assim, exponencial de I, ômega A. Então, nessa representação, os geradores são dados por essas matrizes aqui, menos GA transposto. E aí a gente observa que essa representação, ela mantém essa estrutura de álgebra. Se eu tirar o transposto dessa relação aqui, essa relação vai ficar GA, GB. Então, se eu tirar o transposto dessa relação, ela vai me dar GB transposto, GA transposto, menos GA transposto, GB transposto, igual a I, FABC, GC transposto. Então, essa relação de transposto, ela está me dando o seguinte. Posso trocar, multiplico tudo por menos 1, vai ficar GA transposto, GB transposto, esse comutador aqui, fica menos I, que eu vou botar o I para cá, I, FABC, menos GC transposto. Então, nós estamos trabalhando na representação conjugada. Aqui eu estou só pegando o transposto dessa relação na representação R. E aí essa relação aqui, como tem esse que eu estou aqui botando um sinal menos, eu vou trazer o sinal menos aqui para dentro. Então vai ficar I, FABC, menos GC transposto. Então, esse menos aqui, né? Estava assim, você entendeu isso aqui? Estava assim. Aí eu tirei esse menos daqui, botei esse menos aqui. Mas agora, se eu multiplicar esse gerador por menos e esse gerador por menos, essa relação não se altera. Então essa relação aqui fica assim, ó. Ou seja, as matrizes menos G transposto satisfazem a mesma relação. Então, ou seja, as matrizes, né, os geradores menos GA transposto, que é igual ao fundo a menos GA conjugado complexo, né? Fecham a relação de comutação da álgebra de Lie. Então, nós não perdemos, né, a estrutura de álgebra de Lie.
E ao mesmo tempo, então nós ficamos com a seguinte relação. V' conjugado complexo é igual ao exponencial de ômega menos GA transposto V conjugado complexo. Muito bem. Bom, perfeito. Então isso aqui não tem novidade nenhuma. É a representação conjugada complexa. O que pode acontecer, e acontece para algumas representações dos grupos em geral, é que a representação conjugada complexa, o que significa a representação conjugada complexa? Ser equivalente a si própria, ou seja, ela ser uma representação autoconjugada. Então agora eu vou introduzir a partir daqui a possibilidade, né, de uma representação autoconjugada. R autoconjugada. O que significa essa representação ser autoconjugada? Significa que a representação conjugada complexa é equivalente à representação R. O que significa isso? Vamos supor o seguinte, mas isso significa que eu posso passar de uma representação para outra através de uma matriz que faça a ponte, né? Há uma transformação de similaridade entre as duas representações, quer dizer, existe uma matriz S, né, tal que S, tá assim, S V estar transforma-se como V. Ou seja, esse vetor está na representação complexa conjugada. Então a transformação dele é essa. Mas, se existir essa, e pode existir uma matriz de tal maneira que esse S, uma combinação linear, quer dizer, uma transformação em cima desse V estar, faz com que ele volte a se transformar como V, não como V estar. Então, isso seria o conceito de representação autoconjugada. Quer dizer, ela é uma representação que é equivalente, né, quer dizer, vamos dizer, unitariamente, essa matriz S aqui a gente vê que pode ser uma matriz unitária, que é unitariamente equivalente à própria representação R. O conjugado complexo é equivalente a essa representação. Para que isso aconteça, então vamos supor, imagina que existe essa matriz S que faça esse trabalho para nós. Então, ou seja, perdão, essa matriz S. Então, imagina que eu pego essa representação, eu tinha essa lei de transformação, que era a transformação da matriz conjugado, representação conjugado complexa. Imagina que existe aqui uma matriz S, que eu vou colocar aqui do lado esquerdo, vou colocar aqui S é menos 1, S. Coloquei aqui a identidade. E multipliquei essa relação à esquerda por S. Se, agora devido a essa relação, a gente sabe que S exponencial de I, aqui pode ser qualquer matriz, uma matriz de ômega qualquer, S é menos 1, nós podemos sempre escrever dessa forma, exponencial de I, S, ômega, S é menos 1. É só lembrando da definição de exponencial de uma matriz, que é a expansão em Taylor disso, a gente vê que se eu sanduichar uma matriz exponencial por S é menos 1, é uma transformação de similaridade. Nessa matriz, a transformação de similaridade ela vai para o expoente até o ângulo do gerador. Isso aqui é uma identidade matricial que a gente conhece aí nos cursos de álgebra linear. Bom, mas então, trazendo essa relação para essa relação aqui, nós teríamos o seguinte, S, V, igual a exponencial de I, ômega A, aí botar aqui S, menos GA transposto, S. E aqui, opa, essa é a reduzão, perdão. E aqui, S conjugado complexo, V conjugado complexo. Então, se essa matriz S, se existir
Então, essa matriz S, se existe S, tal que para todo gerador GA S menos GA transposto S é menos 1 igual a GA, então S V conjugado transformado vai ficar exponencial de ômega A GA transposto S V conjugado complexo. Ou seja, esse vetor se transforma, então quer dizer, SV está na verdade na representação S. Então essa matriz S, atuando no V star, tira o V star da representação, E star e traz de volta esse vetor aqui para a representação E. Então esse é o conceito de representação conjugada, de equivalência entre uma representação e o seu conjugado complexo. As representações que satisfazem essa propriedade, nós chamamos de representações ditas reais, porque o seu complexo conjugado e o vetor original se transformam da mesma forma. Bom, então a questão é, dado o grupo, eu vou ver uma certa representação. Então, eu vejo o grupo... Podia voltar ali nessa... Quer dizer, então, essa... Aqui debaixo. Aqui? É. Então, se existir essa matriz S, de tal maneira que essa relação aqui seja verdadeira, essa relação aqui seja verdadeira, então, isso aqui vai virar GA transposto. Então, se isso aqui é o GA transposto, essa é a lei de transformação típica da... Opa, perdão, errado, esse é isso, é GA, né? Perdão. Nossa, o conceito era esse, que é S menos GA transposto, S é menos 1, seja igual a GA, isso que a gente está dizendo. Se houver, perdão, estava errado, se houver uma matriz S que para cada gerador satisfaça essa condição, então eu vou estar mostrando que esse vetor se transforma exatamente como o vetor V original, que era na representação E, no gerador G. Então, essa relação aqui, ela me faz passar da representação complexa conjugada, que é esse menos GA transposto aqui, na verdade, esse menos GA transposto aqui, ele está me trazendo, quer dizer, esses geradores aqui são os geradores da representação conjugada complexa, os menos GA transposto. E esses geradores aqui são os geradores da representação E. Então, essa matriz S, ela está fazendo a ponte de uma representação para outra. A gente está dizendo, as representações são equivalentes do ponto de vista de uma transformação de similaridade. Existe uma transformação de similaridade que me faz passar de uma representação para outra. Então, claro, isso é uma propriedade, dado um grupo, nem todas as representações satisfazem essa propriedade. Por exemplo, vamos pegar o grupo SO2, que no momento é o grupo que está em jogo, né? O grupo de simetria e o Higgs é um duplete. Então vamos pegar, por exemplo, o caso do SO2. Vamos pegar o caso do SO2. Vamos pegar o duplete, representação 2 de SO2. A representação 2 de SO2, né? Então a representação 2 de SO2 é dada por matrizes 2 por 2 com essa estrutura aqui. E ômega A e os geradores são as matrizes de Pauli sobre 2. Então, isso aqui é a representação do duplete de SO2. E essas matrizes de Pauli são os geradores de A. Então, na representação do duplete, né, quer dizer, os GAs estão sendo identificados com as matrizes de Pauli sobre 2. Então, isso aí é a representação do duplete de SO2. A pergunta é, será que SO2, a representação do duplete, será que o 2
é equivalente ao 2 estar? Isso é uma pergunta. Está se perguntando isso aqui. Então a gente já viu qual é o critério. O critério é que exista uma matriz S, tal que os geradores menos sigma A transposto sobre 2 vezes S é menos 1 seja igual ao gerador G. Então, menos GA transposto igual a G. Bom, então esse fator 2 aqui é irrelevante para essa discussão. E aí o que a gente vai ter que fazer isso, gerador é gerador. Vamos pegar sigma 1, sigma x. Sigma x é simétrico. Então eu vou ter S menos sigma x. Vou ter atenção ao sinal. Aqui o sigma x transposto é ele mesmo. Então eu vou jogar esse sinal menos para cá. E aí eu posso trazer esse S para cá. Então, o sigma x vai satisfazer a matriz S vai satisfazer, se ela existe, ela vai satisfazer a essa relação com o sigma x. A matriz sigma y é antissimétrica. Então esse sinal menos desaparece. Aí nós teríamos S sigma y igual a sigma ys. E a terceira relação, sigma z, é simétrica também. Então o sinal menos persiste. Então S sigma z, S é menos 1. É sigma z. Opa! Professor, Fala aí, cara. divido opiniões aqui. Falaram que eu estou muito feio com esse chapéu. Não, você ficou bacaninha, cara. Falaram que eu estou feio porque... Ficou um verdadeiro boy. Não, tá bonitinho. Acho Que que isso? essa casa é Vem cá, deixa o pessoal te ver quem tá falando. Isso aí tá filmado. O Brasil todo. Você já conhece o Almério de Eu outros não sou cursos. aluno dele, mas conheci muitos alunos dos 34 anos que estão aqui no CBPF, né? Quer dizer, faz agora em outubro, 34 já 34 dou, é em mesmo? 34, né? É Porque mesmo, em cara? outubro, dia 10 de outubro de 1986, Você entrou aqui, cara? eu vim aqui pro terceiro andar, trabalhar com a Wanda Wood, Sei. que trabalhava muito com Constantino de Salles. Isso. E vim da banca de jornal, né, vender jornal, e vim pra cá. Foi mesmo? Você Me vendia apaixonei jornal? por isso. Eu trabalhava numa banca. Sei. Aí lá na banca, desde criança, até os 13 anos eu pensava que eu era um jornalista. Botei isso na minha cabeça. Não jornaleiro, você é jornalista. jornaleiro. Mas eu era criança, Sei, né? claro. Aham. Tinha 11 anos, 13, 14, 15. Aí o dono da banca falou assim, olha, aqui na banca você não tem muito futuro, porque eu sou italiano. Isso foi aonde? Em que lugar? Caxias, Em Caxias. Belfo Roxo. Sei, Ele sei. tinha 35 bancas. O pai dele, italiano, trouxe isso para cá. Sei. E 3 filhos, e os 3 filhos administravam, né? Ele pegava as crianças, os adolescentes, era um trocadinho pra gente. Não tinha, né? Então ele falou assim, olha, agora você tem um trabalho aí, um emprego e tal. Aí o Alexandre, engenheiro Alexandre Melo, minha tia trabalhou na casa dele como babá do filho dele. Aqui no CBPF, esse Alexandre aqui no CBPF. É isso. Aí a esposa dele trabalhava na Varig, tentou me levar para a Varig e não deu certo. Foi bom que não tivesse dado certo, eu vim para cá para o CBPF, me apaixonei por Aí isso ele te aqui. trouxe pra cá, o Alexandre. Aí, o Alexandre me trouxe para cá, Pois é. né? O Alexandre me trouxe para cá, me apresentou e tal, aí eu fiquei com a Wanda, né? 86 isso, cara. Poxa, antes de... 10 de outubro de 86, né? E comecei a me apaixonar. Aí, nessa banca aí, aos 12 anos, eu li uma frase lá, no parágrafo da escola dos Estados Unidos, algum lugar dos Estados Unidos, que ele disse assim, olha, eu não sou apto a falar para vocês engenheiros, mas já que vocês me convidaram para falar alguma coisa, eu vou falar. Aí eu sei que no final ele falou assim, procure trabalhar naquilo que você mais ame, procure mesmo, naquilo que você mais goste. Se você encontrar, você nunca vai precisar trabalhar na vida. É isso mesmo. E alguém pergunta, por que você está no CBPF ainda? Porque eu me apaixonei pelo CBPF. Exatamente. Então teu trabalho é teu elixir. E bem legal, perguntinha, quantos anos você tem, cara, hoje? Aí, dia 15 de outubro, dia 10 eu faço 54 anos, dia 15 de outubro eu faço 53. Então você chegou aqui então, com 17 anos. Para 18 anos. 17 para 18 anos. Você tinha 17 no dia 10 e fez 18 no dia 15. É isso, aí podia entrar, porque aí... Então esse é o Almério, Ele é passarinho. Fluminense. E além de tudo, dá uma imitada no passarinho aí. Ele me chama de passarinho É isso aí, sempre. passarinho. Meu Deus
artista. E tricolor. Tricolor. Agora, o Lamartine Barros fez, né, a música para os 4 clubes, né? Sim. Mas o único que ele colocou o coração foi o Fluminense. Ah, é O resto é fanatismo. Nada contra a minha família que é flamenguista, né? Sei. Nada é perfeito. Então, quando eu que sou fogão, né? Botafogo. Eu só estou dizendo que o Lamartine Barros fez a letra para todos. Sei. Mas o único que ele colocou de coração foi o Fluminense. Sei. Aí as pessoas me encarnam que é o único Fluminense e tal, mas eu digo, de coração. Tricolor de coração. Muito obrigado pela Brasil, oportunidade. Elmério. Muito obrigado. Elmério. Tchau, cara. Histórias de vida do Geracristão. É isso aí. Esse é o nosso Elmério aí, o braço direito do professor Constantino Salles. Bom, pessoal, então, a matriz essa, no caso de SO2, na representação do blend, ela tem que satisfazer a essa relação aí. Muito bem. Qual é a matriz que satisfaz isso? Uma matriz que anticomute com sigma x, que anticomute com sigma z, e comute com sigma y, a resposta já está evidente. É alguma matriz proporcional ao próprio sigma y. Então, nada me impede de pegar S igual a I sigma y. E no fundo fica sendo essa matriz aqui. 0, 1, menos 1, 0. Matriz antissimétrica 2 por 2. Essa matriz aí o hermitiano, quer dizer, na verdade ela é real, mas ela é unitária. O hermitiano conjugado dela, na verdade, como ela é real, o hermitiano conjugado é o próprio transposto. E o transposto dela é 0, menos 1, 1, 0. Então, se eu multiplicar essa matriz, né, S, então isso aqui é a própria inversa. Então, S é menos 1. Isso? Beleza. Então, matriz unitária. Então, existe uma matriz unitária, que é essa matriz aqui, que faz essa ponte. Então, isso significa que se nós pegarmos um vetor V, que tenha duas componentes, V1 e V2, complexas, né? Esse vetor V pertence à representação E, que é o dublete. Pertence a um dublete de SO2. Então, se nós pegarmos S, V estar, quem vai ser S, V estar? Esse S aqui vai ficar menos V2 estar, V1 estar. Então, essa aqui agora, V1 estar, V2 estar, está na representação conjugado complexo. Mas esse cara aqui também está na representação 2. Ou seja, a gente tem que menos V2 estar, V1 estar, transformado de SO2 é igual à própria matriz de SO2, exponencial de I, ômega A, sigma A sobre 2, atuando menos V2 estar, V1 estar. O que está acontecendo? Quer dizer, quando esse vetor aqui, esse vetor V, complexo de duas componentes, se transforma com essa matriz, quer dizer, V' igual a RV, esse vetor aqui, que é dado pela matriz que faz a transformação de representações, a similaridade, esse vetor aqui se transforma exatamente como esse vetor aqui. Então, a representação, a gente pode dizer que no caso do SO2, a representação 2 é equivalente à representação 2. Por quê? Porque existe essa matriz S igual a 0, 1, menos 1, 0, que faz essa ponte. Certo? Muito bem. E aí, quem quiser fazer? Como, no caso de SO2, todas as representações podem ser geradas a partir de produtos tensoriais do dublete, então todas as representações de SO2 são reais. Toda e qualquer representação de SO2 pode sempre ser gerada a partir de produtos tensoriais de 2 com 2 com 2 com 2 com 2. Como 2 é equivalente a 2 estar, todas as representações de SO2 são reais. Quer dizer, as representações, então, quer dizer, 2, né? Sendo equivalente 2 de SO2 sendo equivalente a 2 estar, implica, né, que todas as
representações, né, de SO2 são reais. São todas representações reais. Deixo como tarefa, só para quem quiser fazer, essa tarefinha simples, né, só para constatar, né, para poder, por exemplo, fazer o seguinte exercício. Vamos pegar a representação tridimensional, a representação triplete de SO2. Então, na representação triplete de SO2, vamos tomar a seguinte matriz de SO2. Como a representação é triplete, vamos chamar a matriz de T. Essa matriz T vai ser exponencial de ômega A, e aí aqui as matrizes TA, os geradores dos tripletes. Os geradores dos tripletes satisfazem essa relação. TA, elemento BC, é igual a menos I, epsilon, ABC. Ou seja, a matriz T1 é menos I, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. A matriz T2, menos I, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. E a matriz T3 é menos I, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Então, são essas três matrizes aqui, os elementos de matriz são esses aqui. Então, essas três matrizes formam as matrizes geradoras, são as matrizes geradoras de SO3 na representação, SO2 na representação triplete. Então, significa que se eu pegar um vetor com três componentes nessa representação, se eu pegar um vetor psi igual a psi1, psi2, psi3, né? Então, psi vai se transformar dessa forma. A transformação de SO2 se é a transformação T psi. Então, o que a gente vai, que eu peço para mostrar é isso aqui, que existe S 3 por 3, obviamente, né? Tal que S menos TA transposta S é menos 1 igual a PA. Então, vai existir uma matriz que faz esse trabalho para nós, de tal maneira, então, que S se está também se transforma com a representação triplete, se transforma exatamente também assim. Tal, tal. Ou seja, S se está linha vai ser T S se está. Ou seja, esse vetor se transforma exatamente com as mesmas matrizes teóricas. Então é só fazer esse exercício só para constatar que a representação 3 também é equivalente ao seu conjugado complexo, como deveria ser. Isso acontece para todas as representações de SO2. Por exemplo, se a gente pegar o grupo SO3, aí a coisa já não é igual. O triplete de SO3, né, 3 conjugado complexo, não é equivalente. Quer dizer, o triplete de SO3 não satisfaz a essa relação. A primeira relação de SO3, que é equivalente ao seu conjugado complexo, é a representação 8. O octete de SO3 satisfaz a essa relação, mas não o triplete, por exemplo. Então, quer dizer, dado, isso é catalogado, qualquer software que mexe em teoria de grupo, né, já fica claro que para cada grupo, SO2, SO3, SO4, todos os grupos, a gente pode sempre, já estão catalogadas. Para um dado grupo, as representações que são autoconjugadas, que são representações ditas reais. Então esse é o conceito que a gente vai introduzir, um conceito simples da teoria de grupo, a gente gastou só 10 minutos nisso. Vamos voltar agora para o nosso modelo SO2. Nós sabemos que o Higgs, o nosso Higgs, se transforma na representação do Blake. Então, se eu pegar o conjugado complexo do Higgs,
sabendo que eu tenho esse S, vamos voltar agora, retornando agora para o nosso, retornando ao setor de Higgs. Aplicar esse conceito agora no setor de Higgs. Então, o Higgs, importante na quebra da simetria, quer dizer, o Higgs está no duplete de SO2. Então a transformação SO2 leve do Higgs é a matriz exponencial, que está aqui, aí a gente botou G, ômega A, sigma A sobre 2, Higgs. Mas SO2 satisfaz a essa condição de que todas as representações são reais. Então, isso aqui é o duplete. Isso aqui é o duplete de SO2. Se eu pegar agora o S, fiz, tá? E a gente já viu quem é o S, no caso da representação duplete de SO2. É 0, 1 menos 1, 0. Então, quero isso aqui, menos. Aí, quem era o nosso Higgs? O nosso Higgs, vou botar aqui só um instante. Nosso Higgs nós tínhamos parametrizado assim, desde lá do início. Ele é o φ mais e o φ zero. Esse é o Higgs. Então, se eu pegar o conjugado completo do Higgs com a matriz S, com a matriz da equivalência, né? Se eu pegar esse vetor aqui, S φ star, que vai ser então φ zero. Então, menos e mais está. Na verdade, é menos e menos. Vamos colocar assim. Então, isso aqui é o nosso Higgs. Na representação, quer dizer, Higgs, a representação 2 também. Então, isso significa que esse campo de Higgs escrito assim, φ zero está menos e mais está. A transformação SO2 dele também é exponencial de G ômega A sigma A sobre 2 φ zero está menos φ mais está. Então, eu posso acoplar, mantendo a invariância de Reis local, sem nenhum problema, nós podemos fazer esses acoplamentos, então, como a gente fez até agora. A gente pegou, por exemplo, o Clark left da família I barra X, e aí aqui pegamos o quarto inferior left da mesma família. E aí a gente via que isso aqui nos dava o termo de massa, né? Nos dava, uma constante de acoplamento chamada de M, né? Então isso aqui daria para nós o Y, N, valor esperado do Higgs, né? Configuração de campo clássico do Higgs, e aqui isso aqui nos dava N, L, I barrado, aqui é NR. N, R, I. Então, isso aqui está nos dando a massa do quarto inferior, do quarto N. Agora, se eu fizer a mesma coisa para o P, posso botar aqui, ó, YP, aí agora, o quarto left, não, o quarto do dublete left, da família I. Agora aqui eu vou colocar esse Higgs aqui. Então vamos chamar esse Higgs aqui de φ C. Esse C aqui indicando o conjugado de carga. Que no fundo é um anti-Higgs. Então, se eu coloco aqui o φ C e coloco aqui o quarto superior na fórmula Light, então, essa interação aqui, ela é invariante SO2, porque a transformação de SO2 desse cara aqui é igualzinho desse. Então, da mesma forma que isso aqui é invariante, isso aqui é invariante SO2. A transformação SO2 aqui mata a transformação SO2 aqui, da mesma forma que isso acontecia aqui. Isso aqui são singletes de SO2, não são transparentes para SO2. A transformação de SO2 se localiza aqui.
esse cara se transforma aqui e isso aqui é mantido. Então essa interação de Yukawa é uma interação invariante de gauge. Vamos colocar aqui, então eu tenho aqui, ó, Y, e aqui então nós temos o quarto superior na forma left, o quarto inferior na forma left. Agora, temos esse Higgs aqui. Então, esse Higgs aqui, ele, ó, é isso aqui, vai ficar V mais H, vai ficar aqui em cima. E esse aqui é zero. Estamos trabalhando no gauge unitário, a parte superior é zero. Nesse caso, a parte superior veio para a parte inferior. Então, no gauge unitário, como nós estamos. E aí aqui nós temos P right. Então, daqui sai exatamente o que acontecia aqui. Daqui vai sair o valor, a constante de acoplamento de Yukawa, do P, quarto superior, a configuração do Higgs, e vai ficar P left I amarrado, P right I. Então sai a massa, né, através do acoplamento de Yukawa, sai a massa do quarto superior, da mesma forma que com o Higgs usual, não com o Higgs conjugado de carga, mas com o Higgs inicial, sai a massa do quarto inferior. Então, o que nós entendemos, né, que a gente precisa levar em conta essa propriedade do grupo SO2 para trabalhar nessa família aqui, com esse dublete de Higgs, que é ele que vai resolver o problema da massa do quarto superior. Se não, né, quer dizer, aqui no caso dos leptons, eu pude manter essa configuração, porque eu mudava a massa para o neutrino. Oi? Quem que viu isso? Salame. Foi Foi Salame. Salame que jogou essa porque ele ficou mais ligado com o setor de partes. Foi dele, né? Salame aprendeu teoria de grupo com o professor Baruch, né? Salame é o professor Baruch, lá do Colorado, turco, o professor Baruch, que na década de 50 ensinou, assim, Não sei, mas o Baruch que deu aqui? Não, aí foi o Salame já sabia bem teoria de grupo. Salame, a partir do curso do Baruch foi 56, por aí Salame, e depois começou a fazer tudo. Aí por isso que ele se interessou muito por essa questão da unificação, que ele aprendeu teoria de grupo, aí viu que a teoria de grupo era o caminho mais viável. Então, com isso a gente resolveu o problema das massas. Agora, então esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é introduzir, né, o Higgs. Então, agora, quer dizer, a novidade é que, além do Higgs ordinário, o setor de quartos, né, nos impôs a necessidade de trazer o Higgs conjugado complexo. Então, a gente tem agora o Higgs usual, do gauge unitário, 0, V mais H, e o Higgs conjugado de carga. Isso aí parece aquele pico de 67, 68? Isso é de 68, no período de 68 que nós não falamos. Lá ele trabalha, ele faz a teoria eletrofrática completa colocando os quartos. Aí aqui vai ficar V mais H e aqui fica 0. Então com isso a gente introduzindo esse, e eles dois se transformam do mesmo modo. Quer dizer, a mesma matriz de SO2 que faz essa transformação é a matriz de SO2 que também faz essa transformação. A matriz que faz a transformação é exponencial e cheguei ao parâmetro de gauge, constante de acoplamento de gauge, ômega A, sigma A sobre 2. Então isso nos habilita a introduzir as massas, né? Então, o que a gente vai observar é o seguinte, né? Está chovendo um pouquinho, né? Uma chuvinha boa, porque tem várias. Meu Deus, essas coisas que do governo do sala, tem uma série de truques, né? Sim, sim. Grupos de teoria de grupo, isso é fundamental. Então, esses truques são, é um truque assim, genial, como assim, né? Salvo, né? Exatamente. Dá sentido, né? Mas essas coisas ao mesmo tempo escondem o início, né? Assim que você não tem uma fisicidade assim, original do modelo. Né? Certo, né? Só queria chamar a atenção para ver se aquelas nossas reações, mas não tem nada com uma coisinha.
as nossas notas, né? Eu queria ver se a gente está pulando alguma coisa, mas eu acho que isso aí é o essencial para continuar a discussão. Então a gente viu o seguinte, que nós precisamos da massa para os quartos superiores e para os quartos inferiores. Então a estrutura é essa, a massa do quarto superior vem através desse acoplamento. E a massa do quarto inferior através desse acoplamento. Bom, então a gente vai precisar introduzir, né, agora um outro conceito, que é o conceito de, antes, né, da gente ainda chegar à reta final do Higgs dos quartos, um outro conceito que foi introduzido por Cabibbo em 64, que é o conceito de mixing, né, de quartos. Da mistura de família de quartos. Então, deixa eu colocar aqui uma outra questão, que é o mixing, vou colocar assim, né? Quer dizer, vou colocar assim, os quartos, vou colocar dessa forma. Um conceito novo, quer dizer, um conceito também, né? Conceito trazido Cabibbo, em 64, vem aqui até a data do trabalho, deixa eu ver aqui, por acaso tem 60. Eu conheci o Cabibbo. Você conheceu, né? Conheci o Cabibbo. Ele foi uma vez na roça 63, sei. e teve uma festa lá na casa do Taylor. Sei. E o Taylor me convidou para ir. Sei. E era uma festa em homenagem ao Cabibbo. Foi pro Cabibbo? Foi pro Cabibbo. E ele estava lá, aquele jeito italiano. Ele é cara tranquilo, né? Ele é bem aquele cabelo de roupa. Bem assim, meio. meio pacato, ele é um cara assim, meio desatenacista de vez em quando. Ele é muito amigo lá do E aquele cabelo escuro, sim, assim, ele né? é muito simpático. Ele é tranquilo, ele é muito tranquilo. Então, o conceito que é trazido por Cabibbo em 1963, que foi, né, a gente chama de, vamos dizer assim, o mixing dos quartos D e S para resolver o desafio, fenomenológico da época, que era a supressão das correntes neutras, né? Bom, mudança dos trens. Depois a gente chama esse fenômeno de flavor changing neutral balance. Na literatura a abreviação é flavor changing neutral balance, né? Então o que significava isso? Na época, nós estamos falando de 63. 63, né? O modelo 63, na verdade, o trabalho de Cabibbo, não sei se eu tenho a referência correta, mas ele começou o trabalho em 63, mas eu acho que o trabalho foi publicado foi publicado ainda em 63, que é Unitary Symmetry and Electron Decay. Então, Physical Review Letters. Physical Review Letters 10. 1963. Página 531. Então a ideia
é que, na verdade, né? A ausência, as correntes neutras, né? Vamos pensar em termos de quartos, né? O quarto D decai no quarto Q, no antineutrino no elétron e no antineutrino do elétron. Eu formo uma corrente carregada. A corrente D com U é carregada. A corrente, agora, se eu fizer uma corrente, por exemplo, D com D, né? Corrente do tipo D barrado D, uma corrente neutra. Uma corrente S barrado S, uma corrente neutra. Claro, uma corrente do tipo U barrado D ou U barrado S, essas são correntes carregadas, porque a carga do U é 2/3, a do D é menos 1/3, a do U é 2/3, a do S é menos 1/3, igual a carga do D. Agora, o setor neutro, o setor de mesma carga, nessa época havia apenas a previsão de 3/4, né? Não havia o quarto com chave, mas assim, havia a previsão de 3/4, e o que não se observava era o aparecimento de correntes neutras com violação da estranheza. O que seria isso, né? Uma corrente do tipo, por exemplo, S barrado D, ou, claro, D barrado S. Essas são correntes neutras, carga menos 1/3, carga menos 1/3, então a corrente é neutra. Carga menos 1/3, carga menos 1/3, a corrente é neutra. Então, essas correntes aqui, elas são muito supressas nos acoplamentos, do ponto de vista experimental, elas não são zero, mas elas são muito pouco abundantes. As correntes dominantes neutras são D barrado D e S barrado S. São correntes neutras, né? Então são correntes neutras diagonais, D com D e S com S. Essas correntes são predominantes. Então a ideia do Cabibbo foi a seguinte: o problema de mecânica quântica. O que está acontecendo? Por que essas correntes aqui são supressas? Então ele pensou o seguinte: o quark D e o quark S têm a mesma carga. Nós, na mecânica quântica, a gente pode fazer uma combinação coerente de estados com a mesma carga. Por quê? Porque existe uma regra chamada superseleção, né, que diz que todo estado físico tem que ter carga elétrica bem definida. Eu não tenho probabilidade de medir um estado físico com uma carga elétrica ou com outro valor da carga elétrica. Nós não temos uma regra, uma relação de incerteza para a carga elétrica. A carga elétrica ela pode sempre ser medida com precisão, ou seja, todo estado físico tem que ter uma massa bem definida, um spin bem definido, uma carga elétrica bem definida. Então, você pode fazer uma combinação linear de dois estados diferentes, mas com a mesma carga. Por exemplo, eu poderia formar um estado psi que vai ser alfa D mais beta S, onde alfa e beta são os coeficientes da combinação, são os coeficientes de combinação linear. Quer dizer, módulo ao quadrado de alfa mais módulo ao quadrado de beta igual a 1. Então, eu estou fazendo uma combinação coerente de dois estados com a mesma carga, mas com alguns números quânticos diferentes. A estranheza esse aqui é estranho e esse aqui não é estranho. Então, nós temos um estado que é uma combinação linear desses dois quadros. E aí, claro, se eu quiser uma corrente, né, pegar uma corrente, nesse caso aqui, que seja psi barrado psi, eu poderia formar algo desse tipo. Módulo de alfa ao quadrado, D barrado D, mais módulo de beta ao quadrado, S barrado S. Aí depois, mais alfa star, beta, D barrado S, mais o conjugado complexo, mais alfa, beta star, S barrado D. Então, essa corrente aqui não mexe na estranheza, essa aqui também, S barrado S, não mexe na estranheza, esse bilinear. Agora, esses bilineares aqui eu tenho uma mudança de estranheza, eu estou passando, as cargas são iguais, mas as estranhezas não, esse cara tem estranheza 0, esse cara tem estranheza 1. Então, essa corrente aqui, ela está violando a estranheza. Essa aqui também. Então, pode acontecer que esse coeficiente aqui seja muito pequeno, em comparação a alfa e beta. Tchauquinha, faz favor para mim, você pode entrar na internet? Pega aí pra gente assim, Cabibbo Angle, só para a gente pegar o valor. Cabibbo Angle.
E aí Cabinho pensou o seguinte, eu estou combinando dois estados, então ele fez uma chamada, uma matriz de rotação, ele introduziu a seguinte ideia. Ele disse que os quarks físicos, né, vamos dizer assim, a gente passa da base de quark U e D, e vai passar por uma base que vai ter assim U, e aqui ele colocou uma combinação linear, cosseno de θ vezes D, mais seno de θ vezes S. Então, agora, esse ângulo aqui não é o ângulo de Weinberg, não, só para não confundir, porque a gente às vezes não coloca o θ Weinberg. Esse ângulo aqui é o ângulo de Cabinho, é θc, θ Cabinho. Então, a ideia dele foi fazer o quadrado. A módulo de alfa ao quadrado, mas módulo de beta ao quadrado igual a 1, ele absorveu, quer dizer, poderia ter número complexo, mas ele absorve a fase na redefinição do campo D. Então, quer dizer, no fundo você pode substituir tudo pelo cosseno e pelo seno. Você achou aí, tá? Está carregando aí. Tá abrindo, né? Porque estava sem carregar. Ah, estava sem carregar. Quando carregar, você fala. Bom, então, a ideia foi que nós, nos quartos inferiores, estabelecemos uma mistura. Então, a gente pode compor, né? Quer dizer, então, na verdade, o quarto inferior, né, não é o quarto, tem dois tipos de quarto. Tem um quarto que a gente chama de quarto de alto estado de Gauge, que são esses quartos aqui, que respondem às transformações de Gauge SO2 e 1 perfeitamente, né? Agora, tem esses quartos aqui que vão estar ligados, né, aos processos físicos, são os chamados quartos que vão aparecer nas correntes. Então, o Cabinho abre aqui, de novo, uma discussão que nós já tivemos aqui anteriormente, quando a gente diagonalizou a matriz de massa dos bósons vetoriais neutros. A gente teve que sair do DB3 e do YB, que passou, né? Quer dizer, quando a gente teve o problema das matrizes de massa, a gente saiu do DB3 e do YB e passou para a base, né, do fóton e do semi e do fóton. A gente fez essa passagem aqui, né, usando aqui aquela matriz de SO2, cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno de θ. Vou colocar aqui, que a gente tem o PN3, né, e o YI, e aqui a gente tem o ZMI e o fóton. Então, nós tivemos que fazer uma passagem, né? Ah, já abriu, Jô? Agora é quase. Tá bom. Tá, Jó, então quando você abrir, você me fala, não tem pressa não. Sim. Então, a gente teve que fazer uma mudança. Então, quer dizer, esses são os campos, né, que se transformam separadamente sobre SO2 e o 1, e aqui esse campo aqui mistura. Então, aqui é uma mistura de SO2 com o 1, a terceira componente do SO2 com o 1. Aqui, a mesma coisa é proposta. Quer dizer, quando eu faço a transformação, vamos dizer assim, um quark 1, a transformação de SO2 desse duplex aqui seria, né? Seria não, exponencial de G ômega A sigma A sobre 2 UD. Então essa é a transformação, quer dizer, esses são os quarks altos estados de Gauge. Agora, quando eu passar para esse, eu estou misturando D com S. Aí, claro, o S não está no dublete. Vamos dizer, agora a gente sabe, o S está nesse dublete aqui. Na época não tinha o charme ainda, né? Mas aí o charme com S também está se transformando assim, de G, ômega A, sigma A sobre 2, C e S. Então, do ponto de vista da carga eletromagnética, o quark D e o quark S têm a mesma carga, menos 1/3. Do ponto de vista das transformações SO2, o quark D e o quark S têm a mesma posição, eles têm o mesmo número quântico, né? GSO2, né? menos 1/2, menos 1/2, e ambos têm
o mesmo número quântico de 1. Então eu combinei esses dois estados aqui. Então a ideia era, eu tenho esse quark 1 e esses dois quarks aqui. Quer dizer, quem está fazendo o papel, vamos dizer assim, do quark físico não é o quark autoestado de gate, mas sim esse quark aqui, porque é essa combinação aqui que vai dizer para nós, né? Quer dizer, a gente tem um cosseno e seno, é essa combinação aqui que vai dizer para nós, e depois, claro, com o quark, eu vou fazer, então, perdão, então a gente vai associar, assim, o quark 1 com o cosseno do θ de Cabíbo, D mais. Professora, achei alguma coisa aqui. Deixa eu ver, só para pegar para ver o valor. Dá licença, tchau. Cabíbo angle, né? Ele fala que o θc é o cabíbo. Ah, tá não certo. sei se Dá é a tangente, né? Volta lá em cima um pouquinho. Então tá, isso mesmo. D', tá certo. Matriz de Cabíbo, cosseno de θ D mais S, tá certo. O S', isso, é menos. Exatamente. Então, obrigado, tchau. Isso mesmo. Agora nós temos, só queria saber se a parametrização estava correta. Cosseno de θ D mais seno de θ S. E esse aqui, então, faz o papel, vamos dizer assim, então esse aqui vai dar acoplado, vai dar chapão, vai ser vamos dizer assim, um D, vamos colocar assim, um DC, o D de Cabíbo. E aqui nós vamos ter o quark charme, e aí a gente vai ter aqui menos seno de θ Cabíbo, D, mais cosseno θ Cabíbo, S. Então esse cara aqui é o que a gente vai associar, vamos dizer assim, ao estranho C. Então, esse. Foi, já vou lá. Vou pegar só um valor aqui. Volta aqui, tchau. Um minutinho só, tchau. Agora. Quer dizer, a tangente do θ Cabíbo é a θ Cabíbo na faixa de 13,02 graus. O valor que a gente tem aqui hoje do θ Cabíbo, né, é aproximadamente 13,2 graus. Então, é um ângulo que tem o seno, né, quer dizer, 13. Vamos pensar aqui em termos de radiano, né? 0,12? 1 grau, né? Quer dizer, 1 grau, 57 graus formam um radiano. Quer dizer, isso aqui basicamente eu estou dividindo por 5. Dá aproximadamente 3 graus? 3 radianos? 3,02. 3,02 radianos, né? Em graus. Graus. 13,2, né? Ou 13,02? 0,02. Tá. 13,02 graus, né? Graus, sim. 0,2 graus. Vamos lembrar aqui, quer dizer, 1 radiano, quer dizer, pi radianos, né? São 180 graus. Então, 1 radiano é aproximadamente 57 graus. Né? Se eu estou falando de 13 graus, eu estou dividindo basicamente por 4 e alguma coisa. Né? Então dá, quer dizer, dá aproximadamente na faixa, vamos dizer assim, dos 0,3, né? Quer dizer, pensar, vamos dizer, 57 graus, né? Dá 1 radiano, quer dizer, isso aqui, assim, 13 eu posso pensar, 57 dividido por 4 dá 48, por 5 daria 65, só dividido mais ou menos por quase, vamos dizer, 4 dividido por 5, então 13 dividido, né, por 5, quer dizer, 57 vai ser aproximadamente 0,3 radiano. Quer dizer, um ângulo bem baixo. Quer dizer, um ângulo que tem um seno baixo e tem um cosseno, quer dizer, 0,3 radianos é um ângulo pequenininho, né? Um ângulo de 180, ou seja, 13 graus, é um ângulo bem pequeno, quer dizer, o seno dele é baixinho e o cosseno dele é maior. Tchau, pega aí pra gente na tabela, por gentileza, o seno e o cosseno de 13 graus. Tá. É pequenininho, né? Você não precisa nem pegar 13 0 graus. Cosseno de 0 graus, só para pegar. Então, o que a gente está dizendo é que, já vou lá para ter discussão. Quer dizer, então, nós estamos dizendo que os quarks superiores, eles se mantêm, mas os quarks inferiores, quer dizer, a mistura da fenomenologia vinha da ausência de correntes neutras violando a estranheza. Então, a estranheza
ou eu tinha uma corrente só de quark D, ou uma corrente só de quark S. Uma corrente que mistura D com S é uma corrente que está ausente, está bem supressa. Achou aí, Tião? De 13 puntos, ¿no? 13, El seno sale 0.2252. Ah, o seno, né? El seno. Aproximadamente 0,23, né? Sí. Tá certo. Então tá. Então vamos dizer, o seno é 0,23 aproximadamente, né? Tá certo. E aí eu tiro o seno ao quadrado, aí tira o cosseno de uma vez também, Tião. Não, tá. Gente, o cosseno de 13 graus, só para ter uma ideia. Então, quer dizer, essa combinação aqui, esse seno aqui, 0.97. 0,97. Tá certo. 4. Tá legal, tá certo. Então, quer dizer, nós temos. Então, quer dizer, aqui, né, quando a gente misturar a corrente que vai dar seno e cosseno, né, quer dizer, o seno com o cosseno, quer dizer, seno de 13 graus vezes cosseno de 13 graus é a mesma coisa que o meio do seno de 26 graus. Né? Tá certo. Então, Djalma, tira também o seno de 26 graus. Não. Seno de 26. Meu seno de 26 é 2, seno 13, cosseno 13. E o seno de seno 13? 0.43 ou 8? 0,44 aproximadamente, né? Então aqui vai ser 0,22. O cosseno também precisa, não? Não precisa não. Que é só o termo que vai misturar os dois. Então, quer dizer, a supressão, quer dizer, a corrente aqui, esse cosseno de 13 graus aqui é 0,97. Então, por exemplo, aqui é 0,97 e aqui eu tenho 0,97. Então, quer dizer, aqui a dominância maior é do quark D e a dominância menor é do quark S. Aqui é o contrário, a dominância maior é do quark S e aqui a dominância menor é do quark D. Então, essa é a ideia. Nós temos dois, vamos para finalizar, nós temos dois tipos, né, de quark inferior. Quer dizer, os quarks que são autoestados de gate e agora os quarks, né, que são chamados quarks das correntes. Quer dizer, são os quarks físicos, né, seriam os quarks que têm, que formam as correntes que são observadas. Então, é essa discussão aqui que vai abrir para nós essa discussão que o bóson de Higgs, quer dizer, o campo de Higgs é quem vai dar a massa. Então, a massa dos quarks inferiores, ela deve vir de uma mistura dos quarks inferiores. Hoje nós sabemos que nós temos três famílias. Então, tem o quark D, o quark S e o quark B. Então, estendendo essa noção de cabíbulo, o que nós vamos perceber é que os quarks inferiores é que vão ser os quarks físicos inferiores não são D, S e B. Vão ser uma combinação linear de D, S e B. E aí isso vai influenciar na hora do acoplamento de Higgs, porque o acoplamento de Higgs, na hora de dar massa para os quarks inferiores, ele vai ter que misturar as famílias para levar em conta esse ângulo de cabíbulo. Então, quer dizer, o ângulo de cabíbulo foi uma introdução que veio a partir de uma observação fenomenológica que depois repercutiu, né, mais à frente na hora do mecanismo de Higgs, né, através do acoplamento de Yukawa do Higgs com o setor de quarks. Eu vou ficar por aqui hoje, eu acho que a gente queria firmar bem esse conceito, que era o conceito da necessidade de se introduzir o dublete de Higgs conjugado de carga e chamar a atenção para esse fato. Quer dizer, na época, o que se tinha era a ausência, pequena presença de correntes neutras, né, com mudança de estrangueza. Então, quer dizer, as correntes neutras, elas mantêm D com D ou S com S. A mistura D com S é pequena. Então, é isso que a Bíblia resolveu, introduzindo então uma matriz de rotação. Aqui não é aqui é o ângulo de Euler. Esse θ aqui, para não fazer confusão, é o θ de Euler, né? A notação é sempre assim, θW, θ de Euler, que está ligado a constante acoplamento, né, da interação fraca, e o θc, o cabíbulo. É o ângulo que mistura os flavors, né? Está misturando D com S, D com S. Então, no quark U, o parceiro mais robusto do quark U está centrado no quark D, né? 0,97 contra 0,23. E aqui o parceiro mais forte do quark C está centrado no quark S, 0,97 menos 0,23. Então, é com isso aí que a gente vai agora usando esse dado, que a gente vai depois, amanhã, na aula de amanhã,
trazer o acoplamento do Higgs para poder dar as massas inferiores, quer dizer, esse acoplamento aqui, para dar as massas inferiores, ele não vai ficar só numa família. A gente deve colocar assim, YN, e aí aqui a gente coloca um IJ, porque aí ele já vai misturar para levar em conta o ângulo de Cabirgo, né, que vai misturar as famílias, e, quer dizer, quem deve ter a massa bem definida vai ser esse quarto aqui, que tem uma massa bem definida, e esse quarto aqui, que tem uma massa bem definida. Mas a massa não é nem do D nem do S, é dessa combinação D e S, e a outra massa é dessa combinação D e S. É isso que nós vamos discutir na aula de amanhã. Fala aí, Vai. Eu estou um pouco confuso. Eu pensava que o quarto de baixo lá, Sim. todos eram quartos físicos. Sei. E tinha uma massa bem definida. Os quartos, quando você lança a simetria de gate, né, bota esses quartos aqui, o que eles têm é uma transformação de gate bem definida. Certo, mas o quark físico, medido no laboratório, essa mistura. já não é errado ficar falando CDF. É que nem aqui, quando a gente mede no laboratório, a gente não está medindo o BM3 e o YM, está medindo o CMIA. Mas vamos ver. Parece de errado no Ferreira, 1976. Sei. Na época do Charlie, né? Do Charlie. Foi 74. 74? 74, foi quando foi descoberto o Charlie. Né? O Charlie foi descoberto. Descoberto uma parte, etc. Assim, daí você estaria dizendo, não, vai ser uma composição. Não, o Charlie não. O Charlie não, o Charlie. Mas os outros. Os quartos inferiores. Os quartos inferiores. Isso. E eles digam para você dizer que eles são os quartos físicos. Não é verdade. Não é verdade. O quarto S não é o quarto físico. E por que uma série de tabelas, etc. A gente fala isso, né? Mas na verdade, se você for olhar, por exemplo, as regras de Feynman, da teoria eletrofrágil, olhar os métodos, você vai ver que o ângulo de Cabirgo, na verdade agora não é o ângulo de Cabirgo, a gente vai ver amanhã que essa matriz foi expandida. Da matriz de Cabirgo, né? Quer dizer, a matriz de Cabirgo que eu botei aqui em algum canto, né? Que é, no fundo é essa matriz aqui. Matriz de Cabirgo, tá aqui, não dá. Você acabou de escrever. Acabei de escrever, né? Então, quer dizer, Cabirgo fez isso, né? Vamos botar assim. D e S. Então, aqui. Cosseno. Então, aqui é o D Cabirgo, são os quartos físicos. Cosseno, teta, Cabirgo. Seno, teta, Cabirgo. Menos seno, teta. Cosseno, teta. E aqui, D e S. Então, quer dizer, o quarto físico, os quartos físicos vão ser esses aqui. Amanhã a gente vai ver que essa matriz foi expandida como uma matriz 3x3, porque aí agora não tem só quarto D e S, tem DS e D. Então, tem que ter DS e D. Então, quem vai aparecer aqui vai ser essa famosa matriz de Cabirgo, Kobayashi, Mascala. Cabirgo, Kobayashi, Mascala. Essa matriz 3x3, o 3 vai estar aparecendo aqui. D, S, vamos botar assim. Esse aqui, para não botar Cabirgo, né? Vamos botar assim, físico, né? pH. Vou botar aqui, setor físico. Os quartos físicos. Então, os quartos físicos, na verdade, são esses quartos aqui que têm a massa bem definida. Esses quartos aqui, eles aparecem. Claro, você pode expressar as interações em função dele, como aqui. Eu posso expressar as interações com BM3 e com YM, mas a gente sabe que, do ponto de vista físico, são esses campos. Então, é melhor expressar as interações em termos desses campos aqui. A mesma coisa aqui, quer dizer, quando as interações aparecem, quer dizer, as massas, os quartos físicos, são esses aqui. Mas eles são uma combinação linear desses três. Aqui é uma matriz 3x3 aqui. Então, quer dizer, a interação é feita entre esse, mas eu posso reexpressar em função de DS e D. Mas o quarto físico, quer dizer, quando você fala quem é o quarto D, na verdade, ou quem é o quarto S, ou quem é o quarto D, que você mede, como mede, eu sou médico, nunca vi o quarto direto, mas que você mediria no laboratório, no médico que ele é confinado, é essa combinação aqui. E essas combinações aqui que vão ter as massas, bem, vão diagonalizar a matriz de massa. Vamos ver a história dos campos físicos. Né? Sim. Os campos que é a massa física. É o polo da função de grilo de dois pontos.
Aí você tira teu campo físico. Mas daí você diz, bom, agora eu estou com aquele meu campo físico, eu voltei na Lagrangiana e o meu campo físico já se chama G, qual for, e a partir dali por diante. Antes era apenas um esboço para chegar aqui. O que me parece assim é que aqui você tira o campo físico também para essa coisa da corrente neutra que você está falando. Daí você diz, bom, aqui estaria meu quarto físico. Isso. Então, daí a pergunta, meu quarto físico é DC e é C. E acabou. No resto é apenas um... É quarto constituinte. Constituinte. Mas o que a gente vê na literatura é o quarto útero, trigémeos. A gente vai, exatamente. É uma linguagem abusiva. Na verdade, você deveria dizer, o quarto que... Esse quarto aqui, esse quarto aqui, em geral, para uma massa na faixa de alguns médios, né? 3 médios, esse quarto aqui, o quarto D. Quando a gente fala o quarto D, a massa do quarto D, na verdade, é esse quarto aqui, essa combinação linear que eu tenho entre 0,97 e 0,23 Lessas, é essa combinação aqui que vai apresentar uma massa na faixa dos 8 médios, né? Quer dizer, esse quarto na faixa de aproximadamente 3 médios por 1, aproximadamente 5, 8, 9, por aí, 8, 9 por aqui, exatamente. E o quarto estranho, ele já tem uma massa maior, na faixa de 300 médios. Então é esse quarto aqui que vai ter uma massa na faixa de 300. Mas é o SC. É o SC. É o SC. A massa desse quarto, é a massa desse quarto. A teoria a partir daí, o verso que vem para trás é constituinte. Isso, exato. Entende assim? Porque até aqui era tudo constituinte, daqui para frente passa a ser quarto físico. Aí você observa que faz sentido no sentido, quer dizer, por que isso aí é meio, essa linguagem abusiva, ela responde a essa questão. Porque, na verdade, esse quarto aqui é o quarto mais leve do que esse. Então, quer dizer, e esse quarto aqui está todo centrado no D, porque tem 0,97 contra 0,23. A combinação é mais forte aqui. Então, esse quarto aqui no todo é um quarto, por exemplo, por que esse quarto não tem quase que a mesma massa que esse? Porque, como esse quarto aqui está totalmente centrado, quer dizer, basicamente, fortemente centrado no D, quem comanda essa massa aqui é a massa do D, que é a massa mais baixa. E nesse caso aqui, esse quarto aqui, que está fortemente centrado, que é cosseno, no 0,97, no estranho. Então, esse quarto tem massa maior, porque basicamente a massa desse cara aqui é maior. Quer dizer, é como se eu tivesse uma balança, né? Aqui você está jogando todo o teu peso no S, e aqui você está jogando todo o teu peso no D. Então, quem domina aqui é a massa do D. Então, esse quarto aqui tem massa na faixa de 8, 9 médios. E esse aqui na faixa de 300 médios. Por quê? Porque esse aqui está dominado pelo S e esse aqui é dominado pelo D. Mas vamos dizer, você teria que pegar esses quartos físicos, fazer uma combinação. E aquele teu P e N inicial tem que dar tudo rodado. Isso, a gente vai ver amanhã, vai rodar tudo. A matéria de Camilo Kobayashi Mascal vai rodar os N's todos. E daí você tem os quartos medidos no Exatamente, isso. Então a gente amanhã vai discutir isso. Agora, quer dizer, o ponto importante é que o estado físico, esses quartos que são combinação linear, eles não têm carga elétrica. Exatamente. Porque você só pode fazer a combinação linear dos quartos que tem a mesma carga elétrica. Porque qualquer estado físico, ele pode ser uma combinação coerente de estados distintos, mas com a mesma carga elétrica. Você não pode combinar estados com cargas diferentes. Porque você não tem relação de incerteza para cá. Então a carga ela tem que ser medida com toda a precisão. Tá bom? Por hoje é só. Tchau. Obrigado. Então, tchau.